Olá, hoje é quinta-feira, 14 de janeiro de 2022. Eu gostaria de lhe falar algo alegre, algo que combine com o ano que eu desejo para você, com paz, amor, vacina. Mas não tem como, é cada dia a sua agonia, dizia a minha avó Quinô. E é verdade, o Brasil é cada dia a sua agonia. Num dia vai o imbecil do ministro da Justiça, do general intendente incompetente, o general Pesadelo. No dia seguinte, os pacientes de Manaus estão morrendo sem ar, sem oxigênio. Acabou o oxigênio em vários hospitais de Manaus. Aviões da FAB estão transportando pacientes sem oxigênio em Manaus para outros estados. Que absurdo! Esse idiota foi lá para Manaus. Que providência ele tomou, além de fazer uma piada vagabunda de bordel, de quartel do dia D e da hora H. Agora nós temos uma novidade, né? Um dia depois dos pacientes de Manaus estarem morrendo de oxigênio, ele falou para os prefeitos que já tem dia para vacinar. Já tem dia D e hora H para vacinar às 10 horas da manhã do dia 20, quarta-feira que vem. Em todas as cidades do Brasil, o Brasil não tem vacina. O próprio Ministério da Saúde reconheceu numa resposta ao Supremo Tribunal Federal, onde o ministro mesmo disse aos governadores que, num documento, eles mentiram para o Supremo. Cadê esse Supremo? Esse cara está solto. Como é que esse cara pode estar solto mentindo para o Supremo? Aliás, quem mente para o Supremo é o chefe dele, o capitão sem noção, o liberal de Araque, Jair Bolsonaro, aquele que prometeu ser conservador nos costumes e liberal na economia. Sabe como ele está sendo liberal na economia? Jogando na gaveta do lixo, ali, né, mais perto do lixo, as reformas tributária, administrativa, né, as privatizações. Cadê as privatizações? O responsável pelas privatizações que ele nomeou, assim como o Moro, né, o Salim Matta, já saiu porque estava se desmoralizando lá, sem privatizar nada. E agora ele comete dois crimes absurdos, né? Um deles está repercutindo muito mal lá no chamado mercado. É o seguinte, o presidente do Banco do Brasil, eu vou até dizer aqui as coisas exatas, né? O André Beltrão, ele anunciou um plano de racionalização do banco, que é um elefante branco, um banco estatal enorme e sem capacidade de produzir lucro, né? Que vai fechar 112 agências e demitir 5.000 funcionários. Agora, com a possível saída dele, porque o Bolsonaro não aceita, porque isso provoca desgaste, que pode prejudicar a popularidade e, quem sabe, o projeto de reeleição, na eleição que ele garante que será fraudada para evitar que ele ganhe, e deve ter algum contato aí com Deus, para Deus dizer para ele que ele vai ganhar, né? Pois é, ele resolveu demitir o cara que está querendo racionalizar o banco. Isso é um liberal de Araque, um liberal de fancaria, né? Nada do que ele prometeu em matéria de liberalismo foi cumprido. E esse ministro sem vergonha desse Paulo Guedes, que diz que é discípulo de Milton Friedman, da escola de Chicago, aquele que dizia que não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis, nem pago. Não tem almoço para o brasileiro comum, que fica pagando a conta da ineficiência e dos prejuízos causados por bancos, grandes, gigantes empresas falidas, como é o caso do Banco do Brasil. E o executivo que agora fica lá, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fica o Paulo Guedes mesmo, tentando salvar o emprego do rapaz. Como é que esse rapaz foi aceitar esse emprego? Pelo amor de Deus, alguém ainda pode confiar no Bolsonaro no Brasil? Você confia no Bolsonaro? O Bolsonaro do menos Brasil, menos Brasília e mais Brasil, menos Brasil e mais Brasília, uma ova. Olha, por que é que a elite empresarial brasileira continua babando o ovo desse sujeito que fica fazendo promessas vãs como essa?
menos Brasil, menos Brasília e mais Brasil. Aí demite o presidente do Banco do Brasil, que está tomando uma medida racional, né? Eu vou ler aqui para você, que na verdade o Brasil, o Bolsonaro é uma manifestação de uma patologia que vem se repetindo há muito tempo no Brasil. E o meu colega, William Vac, escreve no Estadão às quintas-feiras, publicou um artigo hoje chamado Um Duro Recado. O duro recado que a Ford deu ao cancelar a fabricação de automóveis no Brasil. Olha, segundo o William, a saída, né, da Ford é um recado geral, né, que não é apenas da Ford, não é apenas dessa saída. Na expressão consagrada pelo economista Marcos Lisboa, segundo William Vac, somos reféns da nossa postura de meia entrada. Ela explica como o conjunto acaba pagando por aquilo que alguns não precisam pagar, como, por exemplo, a ineficiência do Banco do Brasil, né? Como, por exemplo, os 20% de desconto para os PMs no CEAGESP de São Paulo. E outras medidas de puro paternalismo vagabundo para prestigiar a casta mais próxima e aqueles que vão lá para a porta do palácio puxar o saco dele, né? Meia entrada, o subsídio, o incentivo, a renúncia fiscal é entendida como um direito adquirido inalienável, às vezes garantido pela justiça, o que gera insegurança jurídica, às vezes negociado por lobbies bem-sucedidos, num legislativo de baixa representatividade, ou reiterados por governadores e prefeitos engalfinhados em guerra fiscal. O resultado geral é o agravamento do estado no qual vegetamos há mais de uma década. Economia semi-estagnada, atrasada em produtividade, fechada, com baixa capacidade de competição, especialmente no setor industrial. Vale para muitas empresas internacionais. Um país desgovernado há muito tempo e agora sob o desgoverno de um lunático que vive no lado obscuro da lua. Isso aqui já é afirmação minha. Saio do artigo do William Vac para dizer isso aqui para você. O capitão sem noção que acredita no almoço grátis para PMs que compram no CEAGESP, funcionários estáveis do Banco do Brasil, e na apodrecida máquina burocrática nacional, estadual e municipal. Aliás, eu quero lembrar que o general Pesadelo deu notícias terríveis, né? Por exemplo, o governo federal não admite que o Instituto Butantan cumpra seus compromissos. Proibiu que o Instituto Butantan cumpra os acordos que firmou para a venda da Coronavac. Tem que passar pelo Ministério da Saúde. Proibiu a compra por empresas e por associações empresariais de vacinas para distribuir entre os seus empregados, porque fere a igualdade, aumenta a desigualdade do Brasil. Olha aqui, essa é uma decisão empresarial, não cabe intervenção, nem o Hitler interviria. Que história é essa? Isso aí é socialismo em seu estado puro, isso é chavismo, intervenção do Estado em decisões empresariais. Eu tomo vacina há 32 anos no Estadão, pago lá um resíduozinho, mas são vacinas que o Estadão compra. As empresas, as indústrias foram lá à Fiesp e ouviram de funcionários do Ministério da Saúde, da Secretaria de Comunicação e da Casa Civil, que o governo não vai permitir que as empresas comprem vacinas para vacinar os seus funcionários por uma questão de populismo burro, de populismo imbecil, né? Essa é mais um arreganho autoritário. Outra coisa é a seguinte, vão fazer uma solenidade, segundo disse o ministro Pesadelo, e estão espalhando aí que antes do Dória fazer a primeira vacinação no dia 25, como ele prometeu, se a Anvisa autorizar, o que eu duvido muito, que é o dia do aniversário de São Paulo, no dia 19 e 20, eles vão fazer uma solenidade no Palácio do Planalto. Eu nunca ouvi falar nisso. O Brasil tem um dos sistemas de imunização mais sofisticados e mais bem feitos do mundo. E mais igualitários do mundo.
Aí esse cara quer transformar num show midiático, num espetáculo de picadeiro, de circo, tampa de penico. Né? Ele mesmo não toma vacina. E aí leva para o palácio um profissional de saúde e um idoso para tomar vacina, para dizer que a vacina dele, sim. Olha aí, eu sou um cara responsável que toma vacina. Mandou buscar 2 milhões, não é 2 milhões não, viu, pessoalzinho da televisão? 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca e da Oxford, que são associadas aqui da Fiocruz, lá na Índia, compradas para fazer figura, para fazer encenação circense. Em vez disso, ele tinha alguém com juízo, se é que ainda tem alguém com juízo, a menos de mil quilômetros dele, já devia ter dito a ele que ele tinha que ter visto pelo menos o discurso do Boris Johnson, lá no Reino Unido. O Boris Johnson fez um discurso comovente. Eu me comovi com o discurso do Boris Johnson. O outro ídolo dele, da direita, né, o Benjamin Netanyahu, o Bibi. Benjamin Netanyahu está se jactando de que 72% dos israelenses idosos com comorbidades e profissionais de saúde já tomaram a sua vacina. E na população em geral, 20% vai dizer, Israel é um país pequeno. Israel é um país pequeno, mas eu entrevistei aqui ontem o professor Gonzalo Vecina, fundador e primeiro presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ele me disse o seguinte, que ele acredita que todos vamos ser vacinados. Né? Eu não acredito, eu fiz a pergunta porque eu não acredito. Eu até brinquei com ele, eu falei, eu tenho 69, você tem 67. Quando vamos tomar? Ele falou em março. Eu disse, março? Eu não estou prevendo nem para abril, quem sabe maio, para poder ir para o São João de Campina Grande. Falei ainda brincando para ele. Né? Mas o doutor Gonzalo Vecina acredita na Anvisa que ele fundou, mas a Anvisa está aí aparelhada e ele não sabe quanto. Né? Talvez o doutor Gonzalo, que deu uma entrevista linda, é uma pessoa emocionantemente simpática, né? Ele talvez não tenha visto na televisão a figura ridícula, ultrapassada, de um tenente-coronel que é tão incompetente que não chegou a general no exército, que tem generais como Hamilton Mourão e como esse Eduardo Pesadelo. Agora, porque a verdade é a seguinte, o Bolsonaro continua boicotando a vacina. O Bolsonaro continua acreditando que a vacina torna as pessoas, seres humanos, jacarés. Né? Ao próprio exemplo do Donald Trump, né? o pato do Donald Trump, que é o Jair Messias, capitão sem noção, não leva em conta o fato de que o Donald Trump está vacinando com dificuldades, os Estados Unidos não têm uma saúde pública porque os republicanos impediram o Obamacare. O Obamacare foi um erro dramático de comunicação, botar o nome do presidente num plano de saúde público, né? Mas estão lá vacinando. Já vacinaram, segundo conta, os Estados Unidos, Israel e tal, 50 países vacinaram 10 milhões de pessoas. Né? Pois é. Eu convido você a ver a entrevista do Vecina para você ficar esclarecido sobre... Olha, eu estou tonto, porque eu sou muito ruim em matemática, e o noticiário sobre a Covid, além de ser dramático, relatando esse caso, por exemplo, de Manaus, ele está ficando muito complicado. Eu sou ruim de matemática. Virou um grande exercício de matemática, uma coisa para o velho Pitágoras, que é personagem de um desenho animado favorito do Arthur aí, sobre a álgebra e outros assuntos da matemática. Né? Isso não impediu, é claro, que a Câmara dos Estados Unidos aprovasse pela segunda vez, é histórico isso, o impeachment de Donald Trump, muito embora que ele não, o Senado só abre no dia 19, no dia 20 o Joe Biden toma posse, mas o processo do impeachment vai render e vai ter muita investigação e muitos fatos sobre aquela invasão catastrófica que lembra as invasões de Alarico, lá na época do Império Romano. Né? Aqui no Brasil, nós não vemos nada. O pato do Donald só continua falando em fraude eleitoral em 22, para pré-anunciar o autogolpe. E agora, né, eu me lembro que anteontem, eu contei para vocês sobre um furo do Felipe Frazão, do Estadão em Brasília, sobre a tentativa de tirar
o poder dos governadores sobre as polícias militares e civis do Brasil. Hoje, outra colega foi à frente e mostrou o seguinte: nesse mesmo projeto que está circulando entre bolsonaristas na Câmara, estão tentando tirar da Polícia Federal o controle sobre seguranças privadas, passando tudo para as polícias civis, que são o ai Jesus do senhor Jair Messias Bolsonaro, o capitão sem noção, o liberal de fancaria. Eu quero também, antes de terminar, estou terminando já aqui, para ser um consolo, eu quero registrar um momento de muita emoção na minha condição de espectador de futebol. Eu assisti um dos melhores e mais emocionantes jogos da minha vida, que foi o jogo em que o Santos meteu um chocolate nunca antes registrado no Boca Juniors. Porque o Boca Juniors, além de ser um grande time de um futebol muito competente, que é o futebol argentino, tem o controle das arbitragens na Conmebol. Dia desse eu li uma reportagem no Clarim, em que o cara confessa, o cara da arbitragem, que é compadre de um dirigente do Boca. Não precisava ele falar nada, porque no 0-0 do Santos, lá em Buenos Aires, na Bombonera, um pênalti sobre o Marinho não foi marcado pelo juiz, nem alertado pelo VAR, e foi um dos pênaltis mais claros que eu já vi na minha vida, um roubo descarado. Agora, lá na Vila Belmiro, o árbitro chileno atuou melhor e o Santos jogou um bolão, 3-0, me lembrando os tempos de Doval Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, e de times argentinos que tinham jogadores maravilhosos, como Ratinho, depois Maradona, etc. Na terça-feira, o Palmeiras segurou heroicamente, dramaticamente, uma vantagem que ele tinha de 3 gols sobre o River Plate, que vai fazer uma final brasileira no Maracanã. Isso não compensa os desgostos que o Flamengo tem me dado. Assistir um jogo do Flamengo hoje equivale mais ou menos a ver uma live do Jair Bolsonaro, aquelas das quintas-feiras, sem ter aquela leitura de Libra no jogo, né? Aliás, talvez pudessem adotar isso, porque o futebol do Flamengo é mais enfadonho do que aquela leitura de Libra, né? Tanto que antes de terminar, eu quero lhe dizer que eu sou do tempo que se falava em jogador, a turma do chinelinho, o pessoal que não ia treinar, que ficava na concentração. Hoje não se usa mais chinelinho. Hoje eles vão direto da cama para o estádio, dormir no campo, de pantufa. O Flamengo é um time de pantufa. E o Santos está ressuscitando o melhor do futebol brasileiro. Viva o Santos, do meu irmão Zé Nairton, do meu querido amigo Gustavo Lopes, da Rádio Eldorado, e do meu caro colega Milton Neves, que é santista a ponto de dizer que eu sou o Zoca e o meu irmão Anchieta, que é palmeirense, é o Pelé. Então tá bom, do jornalismo, é claro. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.